Oi, turma. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos agora à aula 4 do nosso curso de extensão em convênios administrativos. Na aula passada, falamos sobre o planejamento geral dos convênios. Vimos o plano de trabalho. Também falamos sobre as influências que as novas ferramentas de planejamento podem ter no planejamento dos convênios administrativos. E o planejamento ele é tão importante que nós temos mais uma aula sobre planejamento, a segunda parte do planejamento dos convênios. E hoje, o objetivo aqui é conversarmos sobre os elementos técnicos descritivos e orçamentos em convênios administrativos. Nós vimos na aula passada que o plano de trabalho ele serve como uma ideia de plano de negócios, né, da nossa sociedade, dizendo todas as obrigações e metas e como que nós vamos atingir esses objetivos traçados. Mas muitas vezes dentro desse convênio, para realizar esses objetivos, é necessário nós adquirirmos algum bem, nós contratarmos algum serviço. E para isso, é natural que a gente se socorra dos elementos técnicos descritivos que foram desenvolvidos ao longo do tempo no âmbito das licitações. O termo de referência e o anteprojeto e o projeto básico. O termo de referência nós vamos utilizar quando nós tivermos uma aquisição de bens ou uma contratação de serviço, mesmo que de engenharia, mas que seja um serviço padronizado, que seja um serviço, um bem de prateleira, que eu não preciso exatamente desenhar a forma desse bem, é conhecida a forma desse bem. Então, é capaz, através de termo de referência, eu descrever esse meu bem ou esse meu serviço. Por outro lado, no caso de obras e serviços de engenharia, eu devo me socorrer à ideia de anteprojeto e projeto básico. Mas eu só consigo explicar melhor o conceito de anteprojeto e projeto básico, dizer quando usa cada um, se eu falar um pouquinho sobre os regimes de empreitada. O regime de empreitada é as formas como eu irei medir e faturar esse serviço, essas obras e serviços de engenharia. Os regimes de empreitadas clássicos que existiam na Lei 866 eram o regime de empreitada por preço global e o regime de empreitada por preço unitário. Nesses dois regimes, eu parto de um projeto básico completo. O projeto básico, gente, apesar de ter um nome básico no nome, ele não é algo incompleto, ele não é algo superficial. A lei diz que o projeto básico são os conjuntos de elementos que eu preciso para descrever o meu empreendimento, com o qual alguém que for dar o preço consiga entender exatamente o que eu preciso. E, nesse conceito, ainda traz a ideia de orçamento por unidades. Orçamentos que vai dizer todos os serviços e tudo de insumo. Então, isso quer dizer que eu preciso descrever esse meu empreendimento de forma completa. O nome básico tem a ver muito mais com fundação, né? Que esse serviço, esse projeto, ele vai servir de alicerce para a minha obra e não tem a ver com a superficialidade desse projeto. Em ambos esses regimes, eu parto de um projeto básico completo. A diferença entre esses dois regimes é que no regime de empreitada por preço global, eu consigo, no momento de elaborar esse projeto básico,
pelas características do que eu vou fazer, eu consigo precisar com acurácia a quantidade de insumo, de serviço que eu vou utilizar naquela obra. Então, eu pego esse projeto básico e peço para o empreiteiro fazer exatamente conforme está naquele objeto básico. E prestem atenção nisso. Eu peço para ele fazer exatamente como está naquele projeto básico. E, uma vez que aquele projeto básico ele tem uma acurácia na quantidade, eu não vou fazer uma medição por unidades. Eu não vou contar na hora do serviço quantos tijolos ele vai colocar naquele muro. Porque no meu projeto básico, eu já consigo chegar nesse valor com precisão. Então, na verdade, a medição no regime de empreitada por preço global, ela é muito mais simples. Ela é uma medição que chama medição por fase. Eu vou ver o desenvolvimento físico de uma fase daquele projeto e, estando conforme o projeto básico, eu vou faturar aquela fase sem contar as unidades. No regime de empreitada por preço unitário, eu também parto de um projeto básico completo. E eu também pego ele e digo para o empreiteiro e falo, olha, está aqui o meu projeto básico. E faça exatamente como está nele. Esse projeto básico tem tintim por tintim tudo o que precisa nessa obra e eu quero que você não faça nada diferente. Eu quero que você faça exatamente como eu projetei. A diferença é que no projeto básico, no regime de empreitada por preço unitário, não por preguiça da administração, não por incompetência do projetista, pela condição intrínseca do que eu vou fazer, eu não consigo precisar as unidades. Um exemplo didático. Por exemplo, se eu vou cavar um poço artesiano, eu, muitas vezes, não vou conseguir precisar por unidades quantos caminhões de terra eu vou ter que tirar para chegar no veio d'água. Dessa forma, no regime de empreitada por preço unitário, eu vou precisar as quantidades, mas eu não vou pagar exatamente a quantidade que nós contratamos. Eu vou pagar a quantidade exatamente executada. Por quê? Porque seria muito de desvantagem para a administração ou para o contratado se ele recebesse mais ou menos por uma variação de quantidades que é intrínseca àquele objeto. Né? Voltando para o exemplo do poço artesiano. Então, eu vou combinar com o contratado o seguinte, olha, eu calculei aqui o valor do caminhão de terra, só que eu vou te pagar a quantidade de caminhão de terra exatamente que você tirar para chegar nesse veio d'água. Então, esse tipo de regime de empreitada por preço unitário, ele é utilizado quando o meu empreendimento, pela natureza intrínseca dele, eu não consegui precisar as quantidades. Então, gente, no regime de empreitada por preço global, eu consigo chegar nessas unidades em planejamento com precisão. E dessa forma, exatamente por isso, eu contrato esse serviço por preço global. E dessa forma, isso quer dizer o seguinte, eu não preciso ficar contando a quantidade na hora da sua execução. Por isso, no regime de empreitada por preço global, a gente se tem a medição por fases. É equivocado fazer a medição por unidades no regime de empreitada por preço global. Muita gente fazia medição por unidades no regime de empreitada por preço global, e tanto que era equivocado que a Lei 14.133 ela veio dizer isso por expresso, que
Em todos os regimes deve-se fazer medição por fases, por etapa, e apenas no regime de empreitada por preço unitário deve-se fazer a medição por unidades. E o que é a medição por etapa? Se eu tenho no meu cronograma físico-financeiro, na etapa 1, que eu tenho que levantar um muro, que eu tenho que levantar uma parede, eu não vou contar o tanto de tijolo, eu não vou contar o tanto de cimento que vai nesse muro. Por quê? Porque ele já foi contado de forma razoável em planejamento. E por isso a medição ela é mais simples. Eu vou ver a evolução física desse muro e vou ver se ele está do tamanho, com as especificações conforme o projeto básico, mas eu não vou contar esse número de tijolos e vou pagar um que estava previsto no orçamento, sem ver se tem um tijolo a mais ou um tijolo a menos. No regime de empreitada por preço unitário é diferente. Pela natureza do que eu vou fazer, eu não consigo precisar essas unidades. Então, na medição, eu vou ter que puxar a trena e ver exatamente o quanto que foi executado. E vou pagar a quantidade que foi executada. Então, essa medição é por unidades, é uma medição muito mais difícil para o fiscal do contrato. Uma vez que no regime de empreitada por preço global você se contrata o preço global, então a regra geral é que você não possa fazer aditivos por variação de quantidade. Eu não posso chegar naquele meu exemplo do muro e a empreiteira virar e falar: olha, o muro no seu quantitativo do orçamento está que ia 10 tijolos e na verdade foram 13. Eu não posso pagar essa variação de quantidade, porque nós contratamos por preço global. A gente nem deveria estar contando essa quantidade, em regra, porque estamos fazendo a medição por fase, onde essa quantidade, a não ser que ela seja absurda a diferença, e aí sim vamos aplicar o Acórdão 977 do Tribunal de Contas da União, mas não cabe nesse curso nós entrarmos nesse meandro. Fora dessa hipótese, não há que se pagar variação de quantidade no regime de empreitada por preço global. Por outro lado, isso não quer dizer que nós não vamos pagar alteração de projeto. Se na hora de eu medir esse muro, ele deu 3 tijolos a mais e ele foi feito exatamente como foi projetado, nós vamos pagar o que foi orçado. Se deu 2 tijolos a menos, nós vamos pagar o que foi orçado. Agora, se eu preciso de um muro maior, se eu percebi que o que eu combinei com ele não serve para mim, eu precisava de um muro um pouco mais alto, então isso não é variação de quantidade, isso é alteração de projeto. E esse aditivo sim cabe no regime de empreitada por preço global. Por outro lado, nós temos os regimes de empreitadas não tradicionais. Os regimes de empreitadas que surgiram no âmbito da lei do RDC e agora estão consolidados na lei 14.133. Diferente do regime de empreitada por preço global e do regime de empreitada por preço unitário, na contratação integrada, por exemplo, nós não partimos de um projeto básico que diz tintim por tintim tudo o que precisa ser feito. Nós partimos de um anteprojeto de engenharia. Este anteprojeto de engenharia que não diz como deve ser feito, diz o que nós queremos, diz as metas, as diretrizes do que a administração pretende. Esse tipo de regime de empreitada, ele está relacionado com obras ou serviços de engenharia
em que a administração ela não consegue saber exatamente quais soluções que o mercado tem, ou o mercado tem tantas soluções para o mesmo desafio que ela não quer limitar essas metodologias. Então, ela não diz qual metodologia vai ser utilizada nessa obra de serviço de engenharia. Ela traz, nesse anteprojeto de engenharia, as diretrizes. Qual qualidade que ela vai querer de isolamento acústico? Qual conforto que ela vai querer ambiental? Qual nível de economia energética que ela vai quiser naquele empreendimento? E dessa forma, nesse regime de empreitada, você vai, por exemplo, licitar a obra sem um projeto básico que diz tintim por tintim. Você não diz para o empreiteiro, eu quero que você faça exatamente como eu disse. Eu quero que você atinja esses objetivos que eu disse. E você vai dizer como você vai atingir. Então, nesse regime de empreitada, o projeto básico ele só é executado depois por quem ganhar a licitação, que ele vai dizer com que forma, com que metodologia, com que tecnologia ele vai atingir os objetivos da administração pública. E, assim, por isso, tem a questão do anteprojeto de engenharia. Então, nós temos o termo de referência para compra e serviços, mesmo que de engenharia, mas que podem ser padronizáveis, que são de prateleira, que eu posso descrever eles sem a necessidade de um detalhamento em projeto. Por outro lado, para obras e serviços de engenharia que não possam ser descritos por termo de referência, eu tenho dois elementos técnicos descritivos que eu posso utilizar. O anteprojeto e o projeto básico. O projeto básico eu vou utilizar quando eu utilizar os regimes tradicionais que já existiam, por exemplo, na Lei 8666, o regime de empreitada por preço global e o regime de empreitada por preço unitário. Porque ambos, tudo que precisa ser feito nessa obra é descrito nesses elementos técnicos que fazem parte do projeto básico. Lá se diz tintim por tintim do que precisa ter nessa obra, só mudando a forma de medir e faturar. Por outro lado, se eu utilizo da contratação integrada, regime esse que consta na Lei 14.133, então eu não posso utilizar um projeto básico completo, porque eu não quero trazer as soluções para a empreiteira. Eu quero que ela encontre o melhor caminho através de metodologia e tecnologia que ela conhece e nós, administração, não conhecemos. E aí, por isso, iremos utilizar não um projeto básico completo que existe tintim por tintim, mas um anteprojeto de engenharia que diz as metas, as diretrizes, onde que a administração pretende chegar. E a empreiteira irá completar esse anteprojeto através da elaboração do projeto básico, onde ela vai definir a sua metodologia e tecnologia para atingir as metas definidas pela administração pública. Entendi, professor. Entendi quando utilizo o termo de referência, entendi quando utilizo o projeto básico, entendi quando utilizo o anteprojeto de engenharia, entendi essa ideia de contratação integrada, mas e a contratação semi-integrada? O que é? Na contratação semi-integrada, eu também parto de um projeto básico completo que diz tintim por tintim o que a administração quer. Mas eu não peço para o contratado fazer exatamente como está nesse projeto básico. Eu falo para o contratado, olhe, se você
achar um jeito dessa obra ir mais rápido, se você achar um material mais barato que chegue na mesma solução, se você achar alguma melhoria nessa obra, me apresente, pode mudar. Então, a contratação semi-integrada, você também parte do projeto básico, mas diferente dos regimes de empreitadas tradicionais que existiam na Lei 8666, é possível que a administração autorize a alteração das metodologias e tecnologias daquele projeto básico para se chegar a um resultado melhor que a administração nem mesmo tinha vislumbrado. E vamos agora, gente, falar sobre o orçamento estimado nos convênios administrativos. E nós vamos ter que enfrentar os dispositivos da Lei 14.183 acerca dos orçamentos. Por quê? Porque uma tendência dos regulamentos que tratam dos convênios é exigir que se utilize a forma orçamentária para a licitação do ente que concede o recurso. Por exemplo, se você for utilizar recurso da União, você deve utilizar as fontes de pesquisa de preço da União, a forma, as instruções normativas da União para pesquisa de preço. Se você fazer uma obra com recurso federal, você deve, por exemplo, utilizar as tabelas Cicro e Sinapre para obras e serviços de engenharia, por exemplo. Então, por isso, nós temos que entender como que funciona o orçamento na Lei Geral de Licitações e também ficar atento às instruções normativas de quem está nos passando o recurso, porque é uma tendência deles vincularem a sua forma orçamentária, como faz a União Federal. O orçamento ele tem uma história interessante que eu gosto de contar para a gente fixar em como está esse orçamento na Lei 14.133. Na Lei 8666, não tinha a forma com qual as fontes de pesquisa o qual a gente deveria utilizar para fazer o nosso orçamento. E por isso, acabou que a prática trouxe orçamentos muito pouco consubstanciado, sem memórias de cálculo, orçamentos tirados do nada. Então, o Tribunal de Contas interviu e falou, calma aí, gente, não é porque não tem nenhuma regra na Lei 866 que vocês podem fazer do jeito que vocês pretendem. Então, vocês têm que fazer, no mínimo, a menor coisa. O mínimo que vocês podem fazer é trazer a cotação de 3 fornecedores. O mínimo, a menor coisa que vocês podem fazer. E nós, na lei do menor esforço, se é o mínimo, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o mínimo. Não vamos dar nenhum passo a mais. Eu só quero tirar 6, eu não quero tirar 10. Então, o orçamento no Brasil, ele começou a ser feito com base na cotação de 3 fornecedores. Contudo, a história demonstrou que a cotação de 3 fornecedores ela é insuficiente. Ela não consegue chegar nesse preço de mercado. Muitas vezes, os fornecedores eles nem querem ajudar a administração a chegar nesse preço ideal. Muitas vezes, a administração tenta cotar com vários fornecedores e nem tem resposta. Muitas vezes, a administração tem orçamentos falaciosos desses fornecedores que estão interessados em deixar esse preço mais alto para depois participar da licitação. Eu já vi licitação que você faz a concentração com o fornecedor A, ele diz, o meu preço é 10. E depois, no âmbito da licitação, ele oferece outro preço. Então,
é muito insuficiente os 3 orçamentos. Foi por isso que o espírito do Tribunal de Contas, da doutrina e jurisprudência, começou-se a avançar para a ideia de cesta de preço. A cesta de preço, ela parte da ideia de que nenhuma fonte de pesquisa de preço ela é boa quando ela é vista de forma isolada. Por exemplo, a União ela gosta muito de olhar o preço de contratos similares pela administração pública. Inclusive, consta isso na instrução normativa da União acerca de orçamento para aquisição de bens e serviços comuns. Contudo, mesmo se você olhar esse fonte de pesquisa que é mais confiável do que a de simples cotação de fornecedores, se você olha o preço, por exemplo, de outro contrato, você não está olhando as condições singulares daquele contrato, as peculiaridades daquele contrato. Se você, por exemplo, está olhando um serviço, você não está olhando o prazo de entrega, você não está olhando se a distância entre a unidade que foi cotada e a sua do fornecedor, você não está olhando questões de manutenção, vários quesitos que podem ter interferido para aquele texto estar maior ou menor que a sua real situação. Por outro lado, se você olha a cotação de contratos privados, aí é outro mundo. Aí é outro mundo. Os contratos privados, muitas vezes, podem ter os preços bem menores que o da administração, tendo em vista, não ter que participar de uma licitação custosa, ou não. Muitas vezes, os contratos administrativos poderiam até ter uns preços menores do que os contratos privados pela economia de escala. O que eu estou querendo dizer é que você, no fundo, está sempre comparando alhos com bugalho. Você está sempre comparando situações diferentes. É por isso o que se tem prevalecido a ideia de cesta de preço. A ideia de cesta de preço é que nós devemos cruzar o máximo de fontes possíveis para chegar ao nosso preço orçado. E daqui a pouco eu vou falar. A grande dificuldade disso é que muitas vezes a gente confunde preço, fonte de pesquisa, com orçamento. E vocês vão ver que são coisas diferentes. O que a gente está falando é quais fontes de pesquisa utilizar. E no nosso mapa de preço, pela tendência que se está, é que quanto mais fontes de pesquisa a gente cruzar e problematizar, porque um orçamento se trata de uma peça de inteligência e não só uma transposição de preço, mais conseguiríamos chegar a um preço mais adequado, mais próximo a um preço de mercado. Foi nessa filosofia que a Lei 14.133 trouxe a sua lista de preços. Mas veja que, respeitando a liberdade de legislação dos outros entes, se entendeu que não se deveria dizer quais preços desses são preferenciais, por quais ordens se segue esse preço, não trazendo um rol de preferência na Lei 14.133, mas podendo trazer nos regulamentos de cada ente. Mas lembre-se que o ente que vir dizer que ele só vai fazer a pesquisa com 3 fornecedores, ele está indo contra o espírito da cesta de preço e provavelmente ele vai ser contestado. Nesse sentido, por exemplo, no âmbito da União, trouxe uma preferência para contratos similares, ou por banco de preço, ou por outras contratações da administração pública, passando aos outros itens daquela lista trazida na Lei 14.133, quando não for possível
conseguir os preços por esses itens. Por outro lado, tem outras entidades que trouxe a cesta de preço de forma mais robusta, dizendo que você, dentro do possível, deveria utilizar todas as fontes. Mas lembrando, gente, quando eu estiver fazendo um convênio com a União, quando eu estiver recebendo recurso da União, eu tenho que usar a Instrução Normativa 65, utilizando a fonte de pesquisa da União. E, só para eu não causar confusão, me esqueci de dizer, essa lista aqui, né, da Lei 14.133, trata-se da fonte de pesquisa para compra ou serviços comuns, que não se tratam de serviços de engenharia. Da mesma forma, trata a Instrução Normativa 65. E, gente, aqui sim eu acho que está o pulo do gato. Aqui sim eu acho que está a coisa mais importante que a gente precisa entender sobre o orçamento. Sobre o orçamento que vai balizar os custos do nosso convênio. A fonte de pesquisa, gente, do nosso orçamento, do nosso bem, da nossa obra, a pesquisa de preço, ela é um trabalho de pesquisa, já diz o nome. Mas muita gente confunde o preço pesquisado com o orçamento. Um orçamento, ele passa de uma atividade intelectual de um servidor público, de interpretação desses preços. Se eu tiver preços muito díspares, eu vou aplicar uma mediana. Se eu tiver preços muito similares, eu vou aplicar uma média. Se dentro dos meus preços eu encontrar um valor inexequível, eu vou desconsiderar esse preço, constar na minha memória de cálculo e não vou utilizar esse preço no cálculo. Se eu encontrar preços muito altos com sobrepreço, eu vou desconsiderar esses preços e considerar na minha memória de cálculo. Se eu peguei um preço de outra contratação similar, quando eu dei um exemplo, de um grande centro, e eu moro em um local isolado, com uma dificuldade logística de ser entregue, eu posso corrigir esse preço e justificar em memória de cálculo, pois orçamento é diferente de fonte de pesquisa. Fonte de pesquisa é a base. O orçamento parte da atividade do orçamentista de encontrar o valor do preço estimado ideal com base da localidade dele, com base das dificuldades, das peculiaridades do local onde se for fazer a contratação. Passo agora a gente falar um pouquinho sobre as fontes de pesquisa de obras e serviços de engenharia. E essas têm uma diferença em relação às fontes de pesquisa para compras e serviços que não são de engenharia. Por quê? Porque lembra quando eu falei das compras e serviços e disse que a lei não traz uma preferência daquela ordem, podendo os regulamentos trazer? Aqui não. Aqui a lei traz a preferência. Primeiro, deve-se usar as tabelas oficiais. E isso o ente pode regular. O ente pode dizer, eu não vou adotar a Cicro, eu não vou adotar a SINAP, eu vou adotar minha própria tabela referencial. Mas primeiro, deve-se utilizar as tabelas referenciais. E depois, outras tabelas, contratações similares e as bases de notas fiscais. Cabendo lembrar, gente, de novo, quando se tratar de convênio com a União, eu devo utilizar o sistema orçamentário da União. Isso quer dizer que para obras e serviços de engenharia, eu tenho que utilizar a tabela Cicro e SINAP quando se tratar de obras e serviços da União. Ainda sobre o orçamento de obra, eu queria contar aqui um segredo para vocês, mas eu quero que como é segredo, quero que vocês não contem para ninguém.
naquela ideia da gente não confundir orçamento estimado. Orçamento estimado. Não confundir. Calma. Não confundir pesquisa de preço com orçamento estimado. É que nós temos que entender que a tabela SINAP, ela não traz os preços desses itens. A tabela SINAP traz os custos. Gente, e agora, ainda sobre óbvio serviço de engenharia, queria contar um segredo para vocês. Eu quero que vocês prometam que não vão contar para ninguém. A tabela SINAP, ela não trata de preços. A tabela SINAP, na verdade, ela trata dos custos do serviço. Por isso que eu tenho que aplicar uma taxa, uma gordurinha nesses custos para me chegar ao preço. É essa taxa que tem aquele nome engraçado que chama BDI, a bonificação de despesas indiretas. Uma vez que eu tenho na lista SINAP apenas por exemplo, no caso de insumos, apenas o valor de custos desse insumo, ao aplicar o IBDI, eu vou trazer outros custos indiretos que a empreiteira tem na realidade para executar aquela obra. E vou trazer, por exemplo, a taxa de lucro. Vou trazer, por exemplo, o lucro dela, a taxa de risco, alguns tributos. E aí, a partir da soma, né, que é uma multiplicação, na verdade, mas da soma do custo SINAP mais o BDI, eu chego ao orçamento, ao preço daquele serviço ou obra de engenharia. E, por fim, já finalizando, tenho que falar sobre os orçamentos nos regimes de contratação integrada e semi-integrada. Lembra que nós falamos que nos regimes tradicionais da Lei 866, no regime de empreitada por preço global, no regime de empreitada por preço unitário, nós temos um projeto básico completo que diz tintim por tintim do que vai ser feito nessa obra. É exatamente por isso que a gente consegue chegar no orçamento de unidade, no orçamento mais preciso, com todos os insumos e todos os itens do que você vai fazer. Na contratação integrada, não. Na contratação integrada, nós partimos de um anteprojeto de engenharia que não diz o que nós vamos fazer. Por exemplo, o nosso exemplo do muro, ele não diz se o muro vai ser de tijolo. Ele diz que eu quero um muro. Eu nem sei de que eu vou ser um muro. Imagina eu contar os tijolos. Eu nem sei se ele vai ser de tijolo. Então, eu só digo aonde eu quero chegar. E a forma com que quer chegar, os insumos, o material, a metodologia, vai ser feito pela contratada no âmbito do projeto básico. Por isso que quando o meu convênio envolver contratação integrada, eu não consigo partir do orçamento por unidades. Então, eu vou partir de orçamentos que são menos precisos, mas que são outras metodologias para se orçar essa obra, empreendimento de engenharia, partindo da ideia que é o seguinte: eu sempre tenho que fazer, o tempo tem que chegar no orçamento, partir do orçamento mais preciso. Ali, né, na ponta da flecha, eu tenho as metodologias mais precisas de orçamento. O orçamento analítico, ele leva em consideração todos os gastos,
incluindo material e mão de obras, é um orçamento por unidade. O orçamento sintético, ele também é um orçamento por unidades. Na verdade, ele nem é mais preciso que o analítico. Ele só é uma forma de demonstrar de uma forma diferente a nossa obra. Então, o sintético analítico eu vou usar para os regimes tradicionais da Lei 866, os regimes de empreitada por preço global e empreitada por preço unitário, sendo o sintético que não traz todos os insumos, mas demonstra, é um jeito de demonstração diferente desse orçamento por unidade, que traz o preço do serviço. E aí sim, o paramétrico eu irei utilizar ele no regime de empreitada por contratação integral, onde eu não tenho detalhamento do que eu vou fazer. Então, por isso eu vou utilizar como parâmetro o custo de obras, com características similares. E partindo ainda, caso eu não consiga utilizar esse orçamento por questões técnicas, aí eu vou partir para o orçamento expedita, que eu vou usar aquele preço por unidade. Se trata de uma obra de tantos metros quadrados, então é esse o preço por metro quadrado. Então, a gente parte de uma lógica de que a gente sempre vai tentar utilizar o orçamento mais preciso. É isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, deixa à disposição o meu Instagram e fico aqui à disposição para a gente tentar esclarecer qualquer outra dúvida que vocês tenham. Ótimo dia, ótima semana, boa noite, boa tarde, bom almoço para quem estiver assistindo aqui na hora do almoço. Até mais.